meu nome é Bárbara e eu moro aqui na capital canadense. Para quem não assistiu ainda o nosso primeiro vídeo, volta e assiste para saber um pouquinho mais de mim, da Thaís, da minha irmã. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica que muita gente me pergunta, que é sobre como procurar bolsas para estudar aqui no Canadá. Eu fiz meu college e o mestrado aqui no Canadá e as duas vezes que eu vim para cá foi com bolsa. Mas como? É difícil? Como que faz? Eu vou dar algumas dicas, eu fiz aqui uma colinha para não esquecer de nada e passar tudo para vocês. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é: tire notas boas na universidade. Por quê? Eu lembro que na minha época que eu estava na universidade, muita gente achava assim desnecessário eu ficar naquela coisa de eu quero tirar nota boa, eu quero tirar nota boa, sabe? Mas eu sabia que aqui nas universidades, ao contrário do Brasil, que você faz uma prova para entrar, eles olham, uma das coisas que eles olham são as suas notas na escola, e na universidade, né? No caso, para fazer um college, para fazer um mestrado. Então, eu sempre me preocupava com isso. Por exemplo, para o mestrado aqui, para você conseguir entrar, você tinha que ter no mínimo uma média das notas de 80 para cima. Claro que isso varia de acordo com o curso, varia de acordo com a universidade. Para o mestrado, geralmente, esse número é mais alto. Já para o college, nem tanto, mas isso tudo você tem que olhar no site. Mas a dica é, desde já, se você está aí na universidade, invista mesmo no seu estudo e não queira só passar, né? Tenha notas boas, que isso vai ser definitivo para você ou não conseguir até ser aceito por uma universidade. Outra coisa, número 2, invista no seu inglês. Se você ainda, né, claro, ainda não tá com o inglês aí muito bom, tá naquela de estudo aqui, estudo ali, eu digo, vale muito a pena investir no seu inglês. Com certeza você vai ter que fazer uma prova de proficiência para poder entrar na universidade ou no college. Geralmente é o TOEFL ou o IELTS. O TOEFL é uma prova americana, já o IELTS é uma prova britânica. Então, outra coisa que você tem que olhar é qual das provas que o lugar onde você vai aplicar aceita. Geralmente aqui no Canadá é o IELTS. Geralmente é o IELTS que eles aceitam. Então, tem uma média e você tem que tirar. Geralmente eles falam assim, qual a nota geral, que são 4 coisas na prova, né? A escuta, a fala, a escrita e leitura. Então, eles colocam a nota geral tem que ser mínima desse tanto e a prova e a nota para cada uma dessas 4 provas tem que ser mínima de tanto. Então, assim, invista no seu inglês. Não fique só no inglês que você aprende dentro da sala de aula. Tenta ao máximo praticar. Coloque o seu celular em inglês. Tudo que você puder na sua casa, coloque em inglês e assim você vai praticando. Dica número 3, faça trabalho voluntário. É uma coisa que eles valorizam demais aqui. Então, quando você envia o seu currículo para a universidade, que você tem que enviar o currículo também quando você faz a sua inscrição, ter lá que você fez um trabalho voluntário conta muito ponto. Então, qualquer coisa, fazer um trabalho voluntário, às vezes no hospital, ou então numa cozinha voluntária, alguma coisa, cozinha comunitária, isso conta muito. Eu lembro que quando morei aqui, a primeira vez, eu fiz trabalho voluntário numa igreja, cuidando de crianças. E isso contou muito. Eu lembro que depois eu conversei com a pessoa, uma das pessoas que estava no comitê, que me selecionou para a bolsa, e eles falaram que é uma das coisas que contou. Então, faça trabalho voluntário. É bom para você e você vai fazer bem para os outros também. Número 4, se familiarize com as terminologias. Então, assim, uma coisa que eu senti muita dificuldade quando eu comecei a procurar os cursos, né, na internet, era, tipo, conseguir entender. Então, eu separei algumas aqui para dar dica para vocês, para explicar o que é. Uma coisa importante que todo mundo olha é quanto é, né? Então, tipo assim, não é escrito preço, igual a gente traduziria em português. Geralmente o que eles colocam é tuition fees. Então, tuition fees é quanto você vai pagar e geralmente é por ano. Por ano. Mesmo que o ano aqui no Canadá seja o ano escolar, na verdade, a gente tem de janeiro até abril, depois fica nas férias de verão e volta só em setembro. Mas aí quando eles falam tuition fees é pro ano todo. Você geralmente paga essa tuition fee de 2 vezes, né? Metade no início do ano e metade depois do verão. Outra, graduate e undergraduate.
Entender o que é graduate é quando você está procurando mestrado ou doutorado. E undergraduate é quando você está procurando um curso de bacharelado para poder vir fazer aqui. Outra palavrinha, financial aid. Essa é uma palavra que a gente vai procurar sempre, que é o quê? É o auxílio financeiro. Então, o que tem de disponível na universidade para ajudar? Junto com o financial aid, dentro, né, dessa categoria, você vai achar a scholarship, que é bolsa, vai achar que geralmente a scholarship é dinheiro, né? Você vai achar grant e bursaries. Grant e bursaries, geralmente, eles são menores do que uma scholarship e muitas vezes às vezes uma empresa, por exemplo, uma empresa que quer investir em mulheres que estão estudando tecnologia, então eles disponibilizam uma grant. Então é sempre bom olhar no financial aid quais são as opções. Agora, uma dica que eu dou é que muitas das universidades, elas têm bolsa, elas oferecem bolsa na entrada. Eu vou voltar a isso aqui no finalzinho. Mas dá uma olhadinha lá se tem alguma scholarship que você pode se inscrever além, né, do que a universidade te dá. Outra palavrinha importante é admission. Admission é onde você vai fazer a inscrição. E o application é o formulário. Aqui você fala, não vou me inscrever, eu vou aplicar para uma universidade. Apply, né? Então, a application é o formulário que você vai preencher para poder se inscrever para a universidade. Ponto número 5. Outra dica. Os college e universidade, o que você quer fazer? Isso depende muito. O college geralmente é mais barato que a universidade. O college geralmente são cursos técnicos e eles podem ir de 1 a 3 anos. Então vai depender do tipo de curso que você vai fazer no college. São mais baratos, como eu disse, e são mais práticos também, né? São profissões mais práticas. Por exemplo, eles têm curso de culinária, tem curso de eletricista, tem vários outros cursos, mas muitos deles bem práticos, assim. Tem até profissões que você nem tem aquela necessidade, às vezes, de ir para uma universidade. Que a universidade, claro, é uma coisa, você estuda mais a teoria, né? Então, já a universidade, os cursos são mais caros, né? O do bacharelado, mestrado e doutorado. Então, quando você fizer a inscrição para um college, você vai encontrar, tem alguns poucos colleges que tem bacharelado, mas a maioria são esses cursos técnicos, ou então o que eles chamam de post-secondary, que é um curso que você tem que ter um college, um diploma de college para poder fazer o post-secondary muitas vezes. Isso aí vai depender do seu nível, né, e do que o curso está pedindo também. Número 6. Como procurar bolsa. Então, eu já falei da questão do financial aid, que é o auxílio, né, que tem as bolsas lá também. Mas uma dica que eu dou é assim, muitas universidades e colleges, eles oferecem bolsa de entrada. Então, só de você se inscrever, você já está concorrendo para a bolsa. Tem como fazer alguma coisa? Não tem. Quer dizer, tem, e é o que eu fiz. O bom daqui é que as pessoas são muito acessíveis. Então, quando você vai lá no seu curso, tem sempre o e-mail do coordenador do curso. Então, o que você faz? O que eu fiz? A segunda vez, que foi agora do mestrado, eu entrei em contato com o coordenador, eu me apresentei, falei que eu era jornalista, que eu estava aplicando para o mestrado em jornalismo, e eu queria saber primeiro quais as minhas chances, por ser, né, um curso bem competitivo. Essa universidade de jornalismo aqui no Canadá, ela é a melhor do Canadá em jornalismo. Por inglês não ser minha primeira língua, eles têm uma cota para estudante internacional, então não é igual, você entra lá, o canadense, você não tem o mesmo número de vagas. Por exemplo, na minha turma eram 2 vagas para estudante internacional. Então eu perguntei qual era a minha chance e perguntei se existia alguma bolsa, falei um pouco do porquê eu queria estudar naquela universidade. Isso é muito importante. Demonstre seu interesse, demonstre que você fez pesquisa. Eu li que essa universidade ela é a primeira nisso, eu fiquei muito interessada no trabalho do professor tal. Então, já começa essa ponte em contato. Então, comigo foi assim, eu entrei em contato com o coordenador, ele me falou que eram geralmente de 1 a 2 vagas por ano.
E aí eu mandei as minhas coisas e fiquei torcendo. No final das contas, além de ganhar uma bolsa da universidade, eu também ganhei uma bolsa de Teaching Assistant, que é o TA, ou TA. O que é o Teaching Assistant? No Teaching Assistant você vai trabalhar com o professor, tanto de mestrado ou do bacharelado, e você pode fazer diversas coisas. Teve um semestre que eu trabalhei como professora que ela só queria que a gente corrigisse prova e que a gente ajudasse a aplicar a prova no dia da prova. Já teve outro semestre em que o professor pediu que a gente liderasse um grupo. Ele dividia a sala em 3 grupos, então a gente eram 2 TAs, né, 2 Teaching Assistant, cada uma de nós liderava ali um grupo. Teve já também semestre que a professora só pediu mesmo para corrigir prova e eu não tive que nem ir na aula. E teve outras pessoas da minha sala que tiveram que realmente, assim, preparar uma apresentação, fazer um workshop de um assunto. Geralmente o Teaching Assistant são 10 horas por semana e o dinheiro, assim, eles pagam muito, muito bem mesmo. Só que você nunca, assim, às vezes você trabalha menos, às vezes você trabalha um pouquinho mais, mas achei muito tranquilo o trabalho. Os professores que você trabalha com eles são, assim, eles entendem muito a questão da sua demanda, né, pro mestrado, pro seu curso, que é a sua prioridade. Então, assim, é importante também, às vezes, no e-mail perguntar, tem alguma bolsa para Teaching Assistant, que é o TA, ou então Research Assistant, que é o RA, que é para quem tá na área de saúde ou alguma área que demanda aí pesquisa. Acho que eu falei tudo aqui. Acho que, assim, o importante, gente, é não ter medo. Eu, assim, no meu college foi a mesma coisa. No college, quando eu fiz o college, foi um pouquinho diferente. Quando eu fui aceita, eles mandaram uma carta falando que tinha essa bolsa. Aí mandaram o formulário de inscrição, eu preenchi o formulário de inscrição e escrevi, era pra fazer uma redação, por que você tinha escolhido aquele college. E eu simplesmente fui muito sincera, eu falei que eu tinha escolhido o college porque eu visitei, eu vi a infraestrutura. E eu lembro que eu comecei a carta assim, olha, eu sei que tá todo mundo tentando achar a coisa perfeita pra dizer aqui, mas eu vou só ser muito sincera. Meu sonho sempre foi estudar aqui, e fui sincera, e no final das contas eu tinha lá meu trabalho voluntário, eu tinha minhas notas boas, tinha minha nota boa também no TOEFL, na época que eu fiz o TOEFL, então isso tudo ajudou. Então, no final das contas, não tenha medo do seu sonho. Corre atrás, às vezes você vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo. Uma coisa positiva aqui do Canadá, você pode trabalhar como estudante 20 horas fora do campus ou 40 horas no campus. Eu consegui um emprego no campus, eu trabalhava cerca de 20 horas por semana quando eu fazia o college. E quando eu fiz o mestrado, mesma coisa, eu trabalhava no campus, eu trabalhava como TA e eu também consegui um estágio no marketing. Então, isso tudo vai te ajudando ali a cobrir as despesas. O salário que eu recebia do TA, ele cobria, por exemplo, o meu aluguel, na época que eu vim morar sozinha, porque aí o aluguel aumentou um pouquinho a mais. E com o restante eu pagava as contas com o dinheiro do estágio. Então, assim, como estudante, você vai viver um pouquinho apertado, mas uma outra dica que aqui no campus, também na maioria dos campos, eles têm um food bank, que é um banco de comida, assim, um lugar que você pode ir para poder pegar não perecível, e às vezes tem até perecível, assim, coisas que eles disponibilizam. Isso dá para ajudar, assim, dá pra dar uma economizada. Ficou feio, né? Dá pra economizar bastante. Eu lembro que eu às vezes pegava, por exemplo, ovo, pão, leite, esse tipo de coisa. Então procure também se na sua universidade tem. É um serviço que muita gente não sabe. Eu fiquei sabendo meio que por sorte, que 2 amigas minhas falaram pra mim um dia. Então, eu acho que é isso. Não desista. Procure, seja curioso e seja determinado. E no mais, boa sorte! Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve aí no canal que ainda tá vindo muito conteúdo